Olá pessoal, estamos aqui de volta para gravar mais uma videoaula da disciplina de PO. A atividade de hoje é criar a classe carro com as seguintes variáveis: capacidade tanque. Tanque vai ser double, quantidade de combustível double, a placa string e criar os métodos abastecer e dirigir, onde deverão receber por parâmetro a quantidade de combustível e a quilometragem que o carro irá rodar, respectivamente. No método abastecer, deve-se adicionar o combustível passado por parâmetro à variável quantidade de combustível. No método dirigir, deve-se calcular quanto combustível foi gasto para percorrer a distância passada por parâmetro. Caso não tenha combustível suficiente, deve-se lançar uma exceção informando a falta de combustível, criando a classe usa carro e instanciar objetos do tipo carro, testando sua solução. Bom, aqui eu criei a minha classe carro, criei um método public final static double, que aqui não vai mudar, né, no caso. Capacidade do tanque, eu já estipulei a capacidade do tanque, no caso 50. Criei o meu private double, a quantidade de combustível, o private string, a placa, no caso como foi pedido, né, no exercício. E aí eu criei o meu método exibir combustível, e aí aqui eu dei um sisuzinho só para imprimir a mensagem, a quantidade do combustível no tanque aí mais a quantidade de combustível mais litros. Também usei o método de abastecer o carro, no caso aqui tem a condição de if e else, né? Se, no caso, litros mais a quantidade de combustível for menor ou igual à capacidade do tanque, a quantidade do combustível mais os litros. Aí, no caso, se não, ele vai lançar uma exceção, dizendo que o tanque está cheio, né? Se não, aí ele vai aparecer outra mensagem que foi abastecido somente, aí é igual, né, a capacidade do tanque mais a quantidade de combustível. Quantidade de combustível é igual à capacidade do tanque. O outro método foi o método dirigir, onde eu vou calcular aqui a questão dos quilômetros rodados, né? Aqui eu botei combustível gasto é igual a quilômetros rodados dividido por 15, que aqui vai dar a questão dos litros. E aí também tem outra condição, né? No caso, outro if else. No caso, se o combustível gasto for menor que a quantidade de combustível, aí ele vai dar um true aqui. Combustível suficiente, que no caso eu precisei criar outra classezinha para combustível suficiente, herdando de exception. No mesmo caso, aconteceu no método de abastecer, que eu não comentei aqui, que eu tive que criar uma classe tanque cheio, herdando de exception também, tá aqui. E aí, depois, também, voltando para o método de dirigir, ele vai dar uma outra condição, né, uma exceção, dizendo que o combustível for insuficiente, no caso, se for menor, né? Se não, aí ele vai aparecer também embaixo. Foram gastos, aí mais combustível que foi gasto, mais os litros para percorrer, aí ele vai dar também os quilômetros rodados e a quantidade de combustível gasto. Criei os respectivos getsets, né? E a classe usa carro. Bom, aqui os métodos de abastecer, chamei, né? Os métodos abastecer, exibir, dirigir e exibir combustível. Aqui eu coloquei 2 litros, né? No caso, ele abasteceu 2 e dirigiu 60 quilômetros. Vamos ver qual é a mensagem que ele vai aparecer. Bom, tá aqui, ó. A quantidade de combustível no tanque é 2 litros. E aí ele aparece a mensagem: combustível insuficiente para a viagem. A quantidade de combustível no tanque é 2 litros. Ou seja, aí ele vai fazer aquele cálculozinho aqui que tem aqui na classe carro, onde eu divido aqui na parte dos quilômetros rodados.
Quilômetros rodados dividido por 15. No caso aqui, ele vai fazer 60 dividido para 15, que no caso vai dar 4. Então, 4 já não é suficiente, né? Aqui eu só tenho 2, por isso que vou mudar isso aqui. Deixa eu botar 4, vamos ver. Executar. Aqui ele já aparece assim, a quantidade de combustível no tanque é de 4 litros. Foram gastos 4 litros para percorrer 60 quilômetros. A quantidade de combustível no tanque é 0 litros. Ou seja, deu tudo certo, né? Só a quantidade de litros foi exatamente o necessário. Vamos botar uns 5 aqui para ver. Ele aparece a mesma mensagem. A quantidade de combustível no tanque é de 5 litros, foram gastos 4 litros para percorrer 60 quilômetros e a quantidade de combustível no tanque restante, né, no caso, é de 1 litro. E é isso aí, pessoal.